Queria que você, atentasse muito para esse momento de palavra. Eu creio que essa palavra que eu vou compartilhar hoje com a igreja, ela é central dentro desse mês da família. Eu preciso trazer esse recado muito importante do Senhor para você, para mim, para as nossas famílias, para cada família aqui representada. Nós estamos nessa rápida série de mensagens com o tema Famílias Inabaláveis, nesse mês da família. Domingo passado eu falei sobre o milagre nas bodas de Caná da Galileia. E nós falamos que em qualquer família uma hora o vinho pode acabar. Mas quando Jesus é o fundamento da casa, se for necessário, ele transforma a água em vinho, ele resolve o problema. E nós trouxemos aqui algumas instruções bem práticas, que eu creio que você começou a praticar nessa semana, ou reforçou, e com certeza isso abençoou a sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre um tema muito necessário, queridos. Eu quero falar sobre traumas na família. Eu quero falar sobre a superação desses traumas. E eu quero falar isso à luz da palavra de Deus. Porque eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que a maioria das feridas profundas que as pessoas têm nas suas vidas não vem do lado de fora, mas vem de dentro da casa. É um fato. Palavras que são ditas em momentos de ira, comparações que são feitas, rejeições que acontecem, preferências, favoritismo, competitividade, agressões físicas, emocionais, abusos e tantas outras questões que norteiam muitos lares e muitas casas, ausência de afeto e tantos outros. A verdade, queridos, é que se você é ofendido por alguém no trânsito, isso não faz muita diferença para você, porque você não tem nenhum vínculo afetivo, nenhuma expectativa por aquela pessoa, mas quando isso acontece dentro da sua casa, a perspectiva às vezes é diferente. E isso pode marcar profundamente a vida de um filho, de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe. É uma verdade isso. Na verdade, queridos, nós temos sim a realidade de pais que abandonaram, de pais que mesmo geograficamente presentes, foram emocionalmente, espiritualmente ausentes, ou estão sendo. Nós temos também realidades voltadas para mães que comparam, filhos que desonram, maridos que desprezam e tantas outras questões que fazem parte de algumas famílias. E eu quero te dizer uma coisa, na verdade o que acontece na nossa família afeta tudo na nossa vida, porque ninguém é mais saudável fora de casa do que dentro dela. Não adianta achar que porque você prosperou fora de casa, você não precisa resolver aquilo que está desalinhado dentro dela. Nós não podemos nos enganar com isso. E quando eu falo de traumas na família, eu posso também trazer alguns dados que assustam a gente. Por exemplo, a OMS diz que 70% dos traumas emocionais mais sérios se originam no ambiente familiar. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que a maior parte das violências registradas contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. O IBGE diz que mais de 30% das famílias brasileiras vivem com vínculos familiares fragmentados, ausência paterna ou relações quebradas. Em uma pesquisa da Harvard Medical School, a maioria das pessoas afirmou que os episódios mais marcantes e dolorosos da sua vida aconteceram através de familiares diretos, relações familiares diretas. E com isso, queridos, nós temos dados que assustam mais ainda, porque o número de crianças que nasce fora de um relacionamento conjugal já aumentou 400% nos últimos 10 anos. O número de famílias chefiadas por uma única pessoa triplicou nos últimos 10 anos. Também temos aqui essa mesma realidade a respeito do divórcio. O número de divórcios triplicou nos últimos 10 anos.
O suicídio de adolescentes aumentou em 300%. A violência doméstica aumentou em números alarmantes. E para fechar, e não é com chave de ouro, mas é com tristeza, 1/4 dos adolescentes adquirem doenças sexualmente transmissíveis antes de concluir o ensino médio. E queridos, eu parei por aqui porque o restante dos dados talvez tornasse muito difícil a gente pregar. Esses números não mentem. Eles mostram que a dor dentro da família é uma epidemia emocional, espiritual. E pior, essa dor é carregada por anos e muitas vezes por gerações. Por isso eu quero ler a palavra de Deus, porque a Bíblia tem resposta para toda a dor humana. E eu quero ler Gênesis, capítulo de número 45 com você. E eu quero ler uma espécie de tratado sobre como curar traumas familiares. Eu quero ler esse texto tão importante da palavra. Gênesis 45 diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, talvez esse relato seja o mais profundo a respeito de problemas e cura no meio de relacionamentos familiares. José foi um instrumento de Deus para curar toda a sua família. Eu sei que você sabe que ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Na verdade, ele era parte de uma descendência constituída debaixo de uma promessa de bênção geracional. Na verdade, se você fosse pensar nisso, a família de José tinha tudo para ser muito abençoada. Se você somar isso aos sonhos que ele teve, cedo ainda, em que Deus fala para ele que ele seria um grande líder, que inclusive lideraria sobre a sua família. O próprio Deus disse: você será grandioso, eu cumprirei propósitos grandiosos na sua vida e através da sua vida. Uma família com potencial muito grande.
Mas, queridos, a realidade, por pelo menos 15 anos, foi de traição, rejeição, sofrimento. Um pai que parecia mais um avô, ele foi vendido como escravo para o Egito, ele foi injustiçado na casa de alguém a quem ele foi leal, ele foi preso, ele foi esquecido na prisão, muita coisa aconteceu, mas num belo dia, através de alguns processos que aconteceram, José foi elevado ao lugar que Deus havia prometido, se torna governador do Egito e um instrumento de Deus para resolver um problema mundial, global, de fome e de escassez que aconteceu no mundo inteiro. Mas, queridos, a verdade é que nós chegamos nesse capítulo 45 e esse capítulo nos ensina algumas coisas que precisaram acontecer na vida de José, para que ele fosse um homem totalmente sarado, curado, alguém realmente saudável. E eu falo isso porque todo mundo quer ter sim uma família inabalável, uma família saudável, mas isso não acontece por acaso, isso não acontece porque nós não temos dores e lutas na nossa família, isso acontece porque Deus só precisa de um para romper um ciclo de dor, Ele só precisa de um para gerar cura sobre uma família, e foi isso que aconteceu através da vida de José. Então eu quero trazer nesse texto algumas direções, algumas características de uma família inabalável, que vive de forma saudável e não é refém dos seus traumas. Primeiro princípio que eu quero trazer aqui: famílias inabaláveis são compostas de pessoas saradas. Diga, saradas. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é uma pessoa sarada? Emocionalmente sarado? Você é alguém assim que o teu passado até pode ter criado cicatriz, mas você toca na cicatriz e não dói mais. Você até lembra do que esqueceu, mas isso não te influencia hoje. Essa dor não se tornou tua identidade. Você é alguém sarado? José era alguém assim? E eu pergunto isso, queridos, porque o maior problema não é quando passamos por episódios traumáticos na nossa vida, porque todos nós passamos. O maior problema é quando esses episódios, esses traumas, se transformam na nossa identidade. E por causa disso, o nosso casamento sofre, a nossa paternidade sofre, a nossa maternidade sofre, a nossa identidade de filho sofre, a nossa fé sofre, o nosso ministério sofre, as nossas finanças sofrem. Ou seja, aquilo que eu vivi e que doeu no passado, continua prejudicando a minha vida hoje. Esse é o grande problema. Queridos, José teve que romper com um ciclo de dores profundas. Ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi abandonado, ele viveu orfandade emocional, mas quando ele teve a chance de se vingar, ele não se vingou. Mas quando ele podia jogar na cara tudo que ele passou e viver como alguém machucado, doente, para o resto da sua vida, ele decidiu ser alguém sarado. Por quê, pastor? Porque ele tomou uma decisão, ele decidiu: as dores que eu vivi na minha vida não vão marcar a minha história, eu decido ser sarado, curado, liberto, eu quero viver o que Deus tem para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é alguém sarado? Você pode pedir a Deus para que você tenha uma família sarada, saudável, inabalável, porque no que depender de você, a tua família vai ser assim? Você é alguém zerado com o teu passado, irmão? Alguém que deixou, teve dor, eu também tive minhas dores, mas alguém que disse: ei, a partir de agora não vai doer mais, a partir de agora não vai me influenciar mais, eu não vou chorar mais. Será que é essa a sua realidade? Ou será que você é o resultado do acúmulo das suas dores? E isso está prejudicando teu casamento, teus filhos, te prejudica como mãe, como pai? É uma pergunta que nós temos que responder. Posso aqui dar mais detalhes sobre a origem familiar de José, irmão? Primeiro, que ele era filho de Jacó, que tinha pelo menos 2 esposas fora as suas concubinas. E essas 2 esposas eram irmãs. Lia não era tão bonita quanto Raquel, e também não era tão amada por José como Raquel era. E ela se sentia
desvalorizada por isso, mas por outro lado, ela era extremamente fértil e gerava muitos filhos para José, mas Raquel era estéril. E aquilo ali gerava um ambiente de competitividade pesado na família. A coisa era bem complicada, muito complicada. Sabe, queridos, toda família que cultiva uma cultura de competitividade tende a provocar traumas. E hoje, como que tem filho querendo disputar a atenção do segundo, do terceiro casamento, e os pais não estão atentos a isso? Como que tem irmãos que estão competindo, quem consegue extorquir mais os pais, quem consegue tirar mais vantagem dos pais, se sentir mais abençoado pelos pais. Um contexto de competitividade complicado, muito complicado. Mas para piorar, irmãos, Jacó era velho quando José nasceu. Lá no capítulo 37, quando José nasce, Jacó vibra dizendo: esse é o filho da minha velhice. Meu Deus, eu vou dar tudo para ele. Na verdade, Jacó era um pai com síndrome de avô, irmão. Era um pai que na verdade foi um avô. Ele esqueceu que ele estava no combate ainda. Ele era pai, ele tinha responsabilidade. Alguém uma vez disse que avô é um burro velho que o filho amansou para o neto montar. Eu não sou avô ainda, não sei se é. Mas Jacó, irmão, queria ser um pai-avô. Ele mimou José, ele foi permissivo com José, ele foi tolerante mais com José, ele não instruiu José devidamente, e isso criou um terceiro problema. Sabe qual foi? Favoritismo dentro da casa. José era o 11º irmão de 12, mas ele era tratado como o melhor, o mais importante. Ele era paparicado pelo papai o tempo inteiro. É o filho da minha velhice, é o primeiro filho da mulher que eu mais amo. Queridos, isso foi desenvolvendo um ódio mortal no coração dos irmãos. Se você ler a história que está de Gênesis 37 a Gênesis 50, você vai ler um trecho que diz assim, que os irmãos de José não conseguiam falar amigavelmente com ele. A relação era horrorosa, horrível, pesado. Um dia, o pai deu para José uma túnica especial, colorida, bonita demais, chique, comprida. Sabe o que ele estava dizendo para José? Primeiro, você pode ser o 11º filho, mas para mim você é o primeiro, você é o mais importante. E segundo, teus irmãos vão pegar no batente, roupa curta, trabalhar na roça. Você vai ficar só observando com a tua roupa bonita de grife aí. Pensa na coisa complicada, irmão. No meio daquela família, uma bagunça, favoritismo, um ambiente complexo. Na verdade, é o resultado do comportamento de um pai passivo. A animosidade da casa estava crescendo, uma confusão na casa. Um dia, ele inclusive chega para José e fala: vai fiscalizar teus irmãos e traz um relatório para mim. Ele manda José ir fiscalizar os irmãos. Isso é dever de filho, irmão. Quem tem que cuidar dos filhos é pai e mãe. O filho pode ajudar em algum momento, mas terceirizar a responsabilidade. Olha isso, irmãos, uma coisa complicada demais, muito pesado, um pai passivo. E eu quero falar uma coisa sobre isso. Pais passivos tendem a favorecer o filho de mais fácil criação. Ele foca no que é mais fácil e ele deixa de lado o que é mais complicado. Passividade. Porque um pai ativo se dedica muito, não importa o tamanho da dificuldade que aquele filho possa gerar. Mas eu quero aqui só trazer o resultado disso tudo. Primeiro, os irmãos planejaram matá-lo. Não mataram, apenas venderam ele como escravo para o Egito. Só fizeram isso. Conseguiram sujar a roupa dele de sangue, levaram para o pai e disseram: uma fera matou José. Ele vai para o Egito. E queridos, lá no Egito, ele sofre demais. Ele se dedica, ele começa a crescer. O capitão da guarda de Faraó chama ele para trabalhar na sua fazenda. Ele se destaca, vai trabalhar dentro da casa. A mulher do capitão se interessa por ele, dá em cima dele, tira a roupa na frente dele. Ele sai correndo, desesperado, dizendo que não vai trair nem a Deus, nem o chefe dele. A mulher diz que foi ele que assediou ela, então ele é preso injustamente. Depois ele chega na cadeia, vê
dois servos do rei, o copeiro e o padeiro, tristes. Ele pergunta: o que está vendo? E eles dizem: olha, nós tivemos um sonho, não entendemos nada. E ele disse: eu posso ajudar. Ele interpreta os sonhos. Para um ele diz: você vai ser liberto da prisão, você vai voltar ao teu cargo, eu só te peço uma coisa: quando você estiver do lado de Faraó, você lembra de mim. E o que aconteceu quando ele estava do lado de Faraó? Esqueceu. Irmão, complicado, né? Diante disso tudo, qual foi o fim de José? Ele virou um homem desleal, revoltado com a vida, revoltado com Deus. Ele se afogou na depressão, ele tentou o suicídio, ele se transformou em alguém depravado na sua sexualidade, ele viveu como alguém marcado por uma raiz de amargura, ele gerou filhos doentes, teve problema no casamento. Foi isso, irmão? Foi isso que aconteceu, sim ou não? Sabe o que aconteceu? Ele se tornou governador da maior nação do mundo. Ele se casou, gerou filhos saudáveis e se transformou num instrumento para a salvação da própria família que o feriu. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque ele decidiu ser alguém sarado. Ele provou das piores dores da vida, mas ele decidiu ser alguém sarado. Deixa eu te perguntar, você é alguém sarado? Você é alguém que tem andado como alguém saudável? Ele decidiu que na vida dele os traumas não teriam a palavra final. Não teriam. Ele assumiu a responsabilidade emocional e espiritual da sua própria vida. E preste atenção nisso. Se você quer ter uma família inabalável, você, indivíduo, membro da família, você precisa assumir a sua responsabilidade de ser alguém saudável nas suas emoções e na sua espiritualidade. Quem é que está entendendo, gente? É o teu papel, é isso. Não adianta querer filhos saudáveis se somos emocionalmente doentes. Não tem como. Filhos saudáveis são filhos de pais saudáveis. É assim que acontece. Lá em Hebreus 12:15, o autor diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote. Olha o que ele está dizendo: toma cuidado, para que a raiz de amargura não domine o seu coração e vocês sejam excluídos da graça de Deus. Sabe, queridos, José nos mostra que mesmo nascendo em uma casa disfuncional, passando pelas piores dores da vida, você pode se tornar alguém emocionalmente saudável, constituir uma família saudável e ser um testemunho da glória de Deus, de alguém que decidiu ser sarado. Eu te pergunto, você é sarado? Você é produto da dor ou resultado da graça de Deus te libertando, te curando e ressignificando a tua história? É uma pergunta que nós temos que responder. Segundo, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis não fogem de conversas difíceis. Se nós lemos os versos de 1 a 4, nós veremos que quando os irmãos de José se apresentaram ali, aconteceram algumas coisas. Eu queria que você entendesse uma coisa: um dos maiores bloqueios que existe para uma família saudável não é o trauma, mas é a negação da dor. É quando nós vivemos como se estivesse tudo bem no casamento, tudo bem com os filhos, tudo bem com os pais, eu estou bem, está tudo certo, eu estou crescendo, eu estou conquistando, eu estou alcançando, mas na verdade lá no profundo está doendo. Aquela ferida está aberta e ela está influenciando a minha vida como um todo. Não tem como negar. E José não negou que doía ainda. Se você voltar no capítulo 41, verso 51, você vai ver que José gerou 2 filhos. Um desses se chamava Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. O que ele quis dizer com esse nome foi que Deus o fez esquecer de todo o sofrimento que ele teve na casa do pai. José disse isso. Ele já estava se comportando como alguém sarado, mas ele não tinha passado no teste ainda. Qual era? Já tinham se passado pelo menos uns 13 anos. E ele não tinha se encontrado com os irmãos ainda. Ele ainda não tinha encarado os irmãos ainda. Mas no capítulo 42, irmãos, o encontro aconteceu. E o texto conta que quando José vê os seus irmãos,
ele não se revela diretamente. Ele o trata como o governador do Egito deveria tratá-los. Mas quando ele se retira para um lugar privado, o texto diz que ele chorou. E ele chorou, ainda doía. É claro que doía. Era uma história pesada demais. Mas, queridos, na segunda vez, no capítulo 45, no capítulo 43, quando Benjamim também chega, e ele conhece Benjamim, o seu irmão mais novo, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, o texto diz que José chora novamente, mas ele chora escondido. Ele chora na dele. Inclusive, só abrir um parênteses, irmão. O que estava acontecendo? Porque de repente você não conhece a história. Quando José assumiu o governo do Egito, ele teve uma visão de Deus sobre o futuro. E nessa visão, haveriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Então ele teve uma ideia. Nós vamos tocar 1/5 de toda a produção dos anos de fartura, e nos anos de escassez vai estar tudo certo. A única nação que se preparou para os anos de escassez foi o Egito, através de José. Todo mundo estava passando fome e ia até o Egito para conseguir comida. E aí, irmãos, mais ou menos 13, 14, 15 anos depois, quem aparece no Egito procurando por comida, irmão? Quem? Os irmãos dele. A Bíblia diz que José chamou o ministério de louvor na hora, pegou o microfone e cantou: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Foi isso? Foi isso que ele fez, irmão? Não foi isso que ele fez. Sabe por quê? Porque ele era sarado. Ele fez a parte dele. Mas antes disso acontecer, no capítulo 45, irmãos, ele manda todo mundo sair da sala, só ficar os irmãos, e ele começa a chorar compulsivamente. O texto diz que até no palácio, Faraó ouviu o choro de José. Ele chora e ele diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam. José não nega a dor, ele não varreu a dor para debaixo do tapete, ele não abraçou os irmãos dizendo: gente, nem doeu, foi tranquilo, está tudo bem, está tudo certo. Não, irmão, ele era gente. E às vezes tem gente esquecendo que é gente, ou escondendo que é. Ele falou a verdade, porque famílias inabaláveis não fogem de conversas difíceis. Ele encarou, ele disse: aqui, a coisa ficou feia para mim. Vocês me venderam. Ele não empurrou para debaixo do tapete. Irmão, ele trouxe a luz, porque só aquilo que é trazido à luz pode receber a cura de Deus. Só quando nós somos sinceros. Não há saúde emocional onde há negação espiritual. Você só cura o que tem coragem de confrontar. José viveu anos como governador, bem-sucedido, mas naquele momento ele entendeu que ainda precisava tratar aquilo com os irmãos e dizer: não esquece não, tá? Vocês me venderam para o Egito, vocês me venderam como escravo, eu queria só lembrar, eu sou José, aqueles que vocês venderam. Sabe, queridos, eu queria dizer algo muito sério aqui com você. Tem muita gente que está vivendo como se estivesse tudo bem, mas na verdade não está. No casamento, na relação com os filhos, com os pais, com os irmãos, e está vivendo a vida, como se isso não fosse influenciar a sua história. Ei, influencia demais. Porque enquanto algumas conversas difíceis não acontecerem, a tua cura não será completa. Você não estará totalmente liberto, curado, sarado. E é por isso que eu sempre digo, não adianta a gente orar para que Deus abençoe a nossa casa, porque às vezes o que Deus está dizendo é: primeiro resolve o teu problema interno e depois eu coloco a minha mão sobre vocês. Faz a parte de vocês, faça a sua parte. Famílias inabaláveis não fogem de conversas difíceis. São famílias que têm coragem de reconhecer as falhas, de confrontar, de dizer: eu errei, ou você errou. Não ficou legal o que você disse, o que você fez, está doendo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual conversa precisa acontecer na tua casa? Que tipo de assunto tem que ser tratado? Claro que com humildade, com sabedoria. Qual ferida que você tem fingido que não existe? Será que você é alguém sarado? Famílias que não encaram a dor com verdade criam heranças de amargura. Mas famílias que confrontam com coragem constroem legados de cura, irmãos. Essa é a verdade.
e nós precisamos ser pessoas curadas. Em Provérbios 28:13, Salomão diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós temos que encarar o que nos feriu. Nós temos que dar nome às nossas dores. E nós precisamos ser sinceros, transparentes. Não finja que está tudo bem quando não está. Tenha coragem, tenha fé, seja alguém transparente, verdadeiro. A tua cura começa nesse confronto. Se você está entendendo, fala: eu estou, pastor. Terceiro, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis interpretam a dor à luz do propósito de Deus. Vamos ler o verso 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. Queridos, José sofreu muito. Eu não queria estar na pele dele, não. Alguém queria, irmão? A coisa foi pesada. Imagina um adolescente sendo vendido como escravo para viver no Egito e passando por tudo que ele passou. Ele tinha 17 anos, irmão. Pesado demais, complicado demais. Mas esse texto nos mostra que ele conseguiu interpretar a dor à luz do propósito de Deus. E vamos ser sinceros, irmãos, tem que ter muita maturidade para conseguir fazer isso. Tem que ser alguém muito sarado para viver isso. Ele entendeu, irmãos, que mesmo a intenção dos irmãos tendo sido má, o próprio Deus usou tudo isso para um propósito maior. Ele entendeu isso. José chegou para os seus irmãos e disse: olha aqui, não fiquem desesperados não, porque vocês fizeram o que fizeram comigo, e agora eu estou numa posição que posso determinar o que vai acontecer com vocês. Não fiquem desesperados não, sabe por quê? Não foram vocês que me enviaram para cá, mas o próprio Deus me enviou. O próprio Deus permitiu que eu passasse pelo que eu passei. Pastor, você está dizendo que as dores que eu sofri foi Deus que fez? Eu não estou dizendo isso. Deus é incapaz de fazer o mal. Eu só estou dizendo que algumas dores da nossa vida, Deus, vendo o nosso sofrimento, Ele usa para cumprir propósitos que nós nem imaginávamos. O que José estava dizendo era: olha, eu podia ser um coitadinho, um desleal, um mimadinho, um revoltado com a vida, eu podia estar fora da igreja, eu podia nunca mais buscar Deus, eu podia me tornar um ateu, eu podia dizer que Deus mentiu para mim naquele sonho, eu podia dizer que ninguém me ama, ninguém me quer, mas o meu Deus aproveitou o que vocês fizeram para cumprir propósitos muito maiores. Hoje eu sou governador, hoje eu sou casado, eu tenho filhos saudáveis e eu sou um instrumento para a salvação de vocês e de nações. Eu sou José, que um dia foi um vendido, mas hoje eu sou um sarado, hoje eu sou um liberto, hoje eu sou um curado. Sabe que ele interpretou a dor à luz do propósito de Deus. A dor foi real, mas o propósito cumprido foi maior. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nem toda dor vem de Deus, mas toda dor pode ser usada por Ele para cumprir propósitos maiores. Propósitos maiores. Pensa comigo, irmãos. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não estaria no Egito. Se ele não tivesse sido preso injustamente, não teria conhecido o copeiro do rei. Se o copeiro do rei tivesse se lembrado de José no dia que José queria, ele não teria sido colocado como governador, talvez ele fosse alguém da equipe do chefe dos copeiros. Mas porque Deus fez o copeiro se lembrar de José na hora certa, ele sai da prisão, do calabouço, direto para o palácio, irmão, para ser governador. Só Faraó mandava mais que ele. Ele era o ministro do alto escalão do governo egípcio.
José. O que eu quero dizer é que cada parte dolorosa da história de José contribuiu juntamente para que a promessa de Deus se cumprisse. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que parece o fim da tua vida, uma dor que vai te destruir, pode ser o começo do cumprimento do propósito que o Senhor tem para você. Eu queria que você entendesse isso, irmão. Você pode ser o José desse tempo. Não alguém que não enfrenta dores, mas alguém que não é determinado por elas. José passou pelas piores experiências que alguém pode passar, e mesmo assim, tudo que Deus disse que faria na vida dele se cumpriu. Tudo, irmãos, tudo. Sabe por quê? Porque as nossas dores não interferem nos propósitos de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz isso. Parece que José tinha lido esse texto, irmão. Sabe por quê? Porque ao invés dele se transformar num desleal, num revoltado com tudo que aconteceu, ele continuou sendo um reto homem de Deus, fiel a Deus. Ele amava a Deus, dedicado no seu serviço. A Bíblia diz que onde José ia, ele se destacava. Ele se destacou na casa do pai, se destacou na fazenda de Potifar, se destacou na prisão. Aonde ele ia se destacava, porque tem gente dizendo, minha carreira não flui por causa do que eu vivi na minha casa, minha vida financeira não flui por causa do que eu passei na minha família, sabe, o meu casamento não anda para frente por causa do que eu vi na casa dos meus pais, sabe, meu ministério não flui por causa de tudo que me aconteceu. Ei, eu sei que às vezes dói, mas hoje Deus está te chamando a ressignificar tudo que você passou e transformar isso num propósito cumprido do Senhor sobre a sua vida. Só depende de você, só depende de você. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As nossas únicas preocupações são confiar na palavra de Deus e amá-lo sobre todas as coisas. A Bíblia diz que se você vive desse jeito, todas as coisas que acontecerem irão contribuir juntamente para o seu bem, para a sua prosperidade, para o seu crescimento. Quantos acreditam nessa palavra aqui, irmãos? Todas as coisas. José ressignificou todas as coisas e viveu o bem completo do Senhor. No capítulo 50, verso 20, ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A mesma ação que foi injusta, Deus usou para fazer algo justo. Já se passaram mais de 3.000 anos e nós estamos falando de José. Você sabe por que Deus transformou o mal em bem? Porque José não permitiu que o mal que fizeram com ele corrompesse o caráter dele. E muita gente está achando, e às vezes nem pensa isso conscientemente, não tem conseguido lidar com o que aconteceu, mas está achando que o pecado do outro autoriza você a viver em pecado. Está achando que porque erraram com você, você também tem que errar com os outros. Não, irmão. Na hora que você quiser decidir começar uma nova história, você começa. O Deus do recomeço está aqui nesse lugar. A hora que você quiser, você recomeça. Se você é filho de pais ausentes, seja um pai presente. Se você sofreu dores na vida sexual, seja um homem, uma mulher de Deus que vai abençoar pessoas nessa área. Se você viu divórcios no bisavô, no avô, nos pais, seja você alguém que vai constituir um casamento saudável e vai quebrar esse ciclo de dor na tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja alguém sarado. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que famílias inabaláveis escolhem perdoar incondicionalmente. Os versos 9 a 15 dizem assim: voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen, ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Eu vou ler até aqui. Irmão, no meio daquele choro, e pensa num choro profundo, e pensa no desespero que bateu
nos irmãos. Eles disseram, agora ele vai vir com tudo contra a gente, vai lançar a gente na cadeia, não vai dar comida para a gente, vai deixar a gente morrer de fome. Ele vai fazer a gente sofrer mais do que a gente fez ele sofrer. Mas sabe o que José diz? Ele diz assim, ei, pode ficar tranquilo, eu já entendi o propósito de Deus. Deus não queria que vocês fizessem isso comigo não, mas já que vocês fizeram, Ele usou para a glória dEle, Ele transformou, Ele alterou, Ele me ajudou a ressignificar, e eu não vou devolver a mesma moeda não, fica tranquilo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabe o que Ele diz para os irmãos? Ele diz, volta lá para papai e fala que a fome ainda vai durar mais 5 anos. Então, eu estou separando a região de Gósen, aqui do ladinho do meu palácio aqui, ó, melhor região mais abundante. Já preparei casa, já tem comida, roupa lavada, impostos pagos, está tudo certo, eu vou sustentar vocês. Você viu aqui algum pedido de perdão dos irmãos? Sabe o problema de algumas pessoas? Estão esperando que terceiros se arrependam para então decidir perdoar. Mas José perdoou sem se importar com a atitude dos irmãos. Porque eu queria que você entendesse uma coisa, o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você. Tem gente que acha que quando perdoa está liberando o outro, mas quem está sendo liberado é você. Quem para de andar travado é você. Quem para de ser suprimido pelas dores é você. O outro vai colher as consequências do erro dele, mas quando você vive, não matou a gente, porque papai estava vivo. Agora que ele morreu, já era, nossa proteção foi embora. Aí sabe o que José diz? Fica tranquilo, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou todo o mal em bem. Eu estou curado, eu estou sarado, inclusive, eu vou sustentar vocês, os filhos, todo mundo, fica tranquilo. Posso falar uma coisa muito forte aqui? José gerou 2 filhos inicialmente, Manassés, que significa Deus me fez esquecer, e Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Quando José decide perdoar totalmente os seus irmãos, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava garantindo que os seus filhos cresceriam num lar saudável, podendo ter amizade com os primos, podendo conviver com os tios, podendo encontrar os tios em qualquer lugar, podendo ir para a casa dos tios, passar um tempo, se divertindo, e vendo esse ambiente saudável. Quando os seus filhos se casassem, sabe o que eles iam gerar? Famílias saudáveis. O que eu quero dizer é que o coração sarado de José interrompeu um ciclo maldito sobre a sua descendência e liberou um ciclo de bênção do Senhor, de cura, de saúde espiritual e emocional. Sabe por quê, irmão? Porque quando você é sarado, a sua vida abençoa gerações. E o que eu quero declarar sobre a tua vida é que os seus filhos serão benditos, os filhos dos seus filhos serão benditos, a tua descendência será abençoada, saudável, próspera. Aonde um filho teu chegar, vai chegar alguém sarado, alguém pleno, alguém completo, alguém que vive plenamente o propósito do Senhor. Eu não estou dizendo que a tua descendência não passará dores, mas essas dores não se tornarão a identidade deles. Pelo contrário, eles viverão para a glória de Deus, o Senhor será glorificado e pessoas serão curadas através da sua vida, da sua descendência. Quem recebe essa palavra aqui no nome de Jesus? Cadê a geração dos homens e mulheres sarados aqui? Glorifique o Senhor. Ele conquistou a tua cura emocional, a tua cura espiritual, a tua saúde plena, em nome de Jesus. Se o teu pai errou com você, acerte com os seus filhos. Se a tua mãe errou com você, acerte com os seus filhos. Se ninguém prosperou no casamento da tua parentela, a partir de você, as descendências vão prosperar, irmão. Em nome de Jesus. Se a tua família é de alcoólatras, a partir de você vai ser uma família de gente saudável, irmão. Se é uma família de gente mergulhando na depressão, a partir de você vai ser uma família de gente mergulhada na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Se todo mundo fumava, era ansioso, enrolado com dinheiro, por causa de você, quem partir através de você vai ser gente alinhada, equilibrada, abençoada, em nome de Jesus. Eu termino com um testemunho pessoal. A Rafa, que é minha esposa, ela não vem de uma família convertida.
isso foi acontecendo ao longo do processo. Ao longo do processo. O meu sogro tem 2 irmãos. E por causa de um acontecimento, um desses irmãos não falava mais com ele. Ele até tentava, mas a coisa não acontecia. 8 anos sem se falar. Até que a Rafa me conhece, eu conheço a Rafa. A gente marca o casamento. No meio desses 8 anos, as filhas desse tio da Rafa casaram. Eles não foram convidados. Na hora de fazer a lista de convidados, a Rafa fala: eu quero convidar essa família aqui. Eu falei: quem é? Eu nem conhecia. Prima? Prima? Tio? Não sei quem é. Quero convidar. Meu sogro falou: precisamos convidar. Nós temos que tornar o mal em bem. Fazer a nossa parte. Eles nem acreditavam que eles iriam, irmão. Quando chega na festa de casamento, quem está lá? Todo mundo. Ali, depois de 8 anos, eles voltam a se falar. A partir daí, sabe o que acontece? A prima e o primo da Rafa se convertem aqui em Vitória, porque vieram nos visitar aqui. Eles se batizam. Ele que doou a piscina do batismo aqui, irmão. Ele que doou. A filha dele se converte e se batiza. A outra prima da Rafa se converte, está caminhando para o batismo. No meio desse processo, meu cunhado não era batizado. Ele vendo isso tudo acontecendo na parentela, sabe o que ele decidiu, irmão? Se batizar. E sabe quem é que estava dentro da piscina batizando ele, irmão? O primo da Rafa, que não falava com eles há 8 anos. Porque ele tinha se batizado primeiro. Com isso, Rebequinha, Ana, Maria estão cheios de primo e priminho para conviver. É uma festa só. Tem tio, tem família, uma alegria. A glória de Deus na parentela para a glória do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Quando você decide ser sarado, isso abençoa gerações. Abençoa gerações. Ligue para quem você tiver que ligar. Procure quem você tiver que procurar. Perdoe quem você tiver que perdoar. Ei, solta o freio de mão. Deus tem propósito para cumprir. Ele tem promessas para liberar. Ele tem saúde para derramar sobre você. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Celebre o Deus da cura nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.